Olá, servidoras, servidores. Estamos iniciando o nosso PodSind, que é o podcast do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Três Lagoas. Essa conversa com os candidatos a prefeito na eleição de 2024. Hoje estaremos conversando com o Dr. Rui José da Costa Neto, que é do Partido Democracia Cristã, pela coligação Juntos pela Mudança, DC e PDT, ao lado da candidata a vice, a advogada doutora Aparecida Pessutti. Tudo bem, doutor Rui? Boa tarde, dona Luciana, seu Modesto. Muito boa tarde, doutor Rui, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. É um prazer estar aqui. O doutor Rui tem 45 anos, é casado com a minha xará, Luciana. Dr. Rui é servidor público municipal, médico, ginecologista e obstetra, atuando na Unidade de Saúde do São Carlos e também na UPA. É formado pela Universidade Santo Amaro desde 2002, com especialização em ginecologia e obstetrícia pela PUC São Paulo, além de ser mestrando em evidência científica na saúde pela FACSET. O seu número na urna será o 27 da Democracia Cristã. A partir de agora, teremos então a oportunidade de conhecer um pouco melhor o Dr. Rui na intimidade, as suas ideias e propostas como candidato. É um prazer ter o senhor aqui e vamos então conversar um pouco sobre as nossas perguntas e as suas propostas, então. Claro, dona Luciana. É um prazer, novamente, um prazer estar com você, com o seu Modesto aqui. Quero me dirigir ao servidor público municipal, do que com muito carinho faço parte dessa classe. E uma das as principais ideias que surgiu de eu ser candidato foi para defender o servidor público municipal. E estou aqui para isso. Só complementando o que a nossa presidente já disse, a nossa intenção é que esse espaço do PodSind seja um espaço que venha agregar para a democracia, para que a gente possa, não só o servidor público municipal, né, que é o nosso principal intuito, né, da nossa base de representação, mas até a própria população. Conheça um pouco mais quem é o Dr. Rui, né? O que ele pensa, o que ele estará disposto a fazer em 2025. Com certeza. É como o senhor disse, né? O senhor é servidor público desde 2005, se eu não me engano. Né? E a gente vê que uma das angústias dos servidores públicos é buscar pela sua valorização. Né? E a gente, então, busca perguntar para o candidato o que seria essa valorização do servidor público? Como seria isso na prática? Na prática, né, Luciana? É o seguinte. Você que é servidor público municipal, nesses 8 anos, passamos por situações de perseguição, passamos por situações de desvalorização até salarial. Seu vale alimentação, vale transporte, o vale alimentação, ele, por exemplo, Luciana, ele não foi contemplado, muitos comissionados não têm direito. A pessoa ela fica doente, ela é cortada desse vale alimentação. Então isso foi uma das reivindicações do servidor público municipal para comigo. A reposição salarial. Aí entra o sindicato. Eu acho que vocês estão de parabéns por toda a negociação que vocês fizeram. Eu acho que vocês chegaram no limite de vocês. Mas eu acho que o gestor público ele tem a obrigação de tentar melhorar o máximo possível esse reajuste. Quando nós falamos assim, as pessoas falam, doutor, mas vai tirar de onde isso? Três Lagoas arrecada muito. Três Lagoas, hoje, ela tem 1 bilhão e 200 milhões de arrecadação anual. A gente está no limite de gasto do servidor público? Está perto dele, mas ainda não chegou a esse alcance do limite. Nós temos a lei de responsabilidade fiscal, entendo, mas a gente vê muito, como que eu vou dizer, dá para tirar dinheiro de outras situações
vai valorizar o servidor. O servidor, ele é aquele funcionário que está direto com a população. O servidor trabalhando com carinho, com amor, não dizendo que não acontece isso. Mas se você valorizar esse servidor, o atendimento à população vai ser muito diferenciado. Muito diferenciado. O que a gente vê é atendimento psicológico nessa gestão aumentou muito. Vocês têm até um serviço de psicologia aqui, parabéns. Mas a gestão municipal por si só não dá esse apoio psicológico. Atestados. A solta é direita porque ninguém aguenta a pressão que se tem. Nessa gestão, eu sou servidor, eu sei, eu passei por isso. O que mais colocaram foram pessoas para perseguir em determinadas áreas determinados servidores. Você que é do UPA, você sabe que colocaram uma enfermeira ali na coordenação do UPA, que ela fazia a panelinha dela, uma panelinha de fofoca, se tornou um ambiente horrível de se trabalhar. Essa enfermeira saiu, hoje ela foi colocada em outro posto de coordenação, onde os médicos já pediram demissão, porque ninguém aguenta essa panelinha que ela faz. Então esse tipo de gente que o meu adversário coloca para trabalhar nas unidades. Esse tipo de gente que o nosso adversário coloca para mostrar para a população que o servidor público não presta, para mostrar para a população que o servidor público é preguiçoso. Então vamos acabar com isso. População Três Lagoas, servidor público, ele tem que ser valorizado. O servidor público municipal, estadual, qualquer tipo de servidor público, em geral, eu sou filho de servidor público. Eu faço questão de ser servidor público. O servidor público é aquela pessoa que está diretamente com você. É aquela pessoa que vai te socorrer na hora H. Não é o vereador, não é o prefeito, é o servidor que está ali. Doutor, você me permite só uma coisa? O senhor falou sobre vale alimentação. Gostaria de discorrer um pouquinho mais sobre isso. Vale alimentação, só uma pequena correção. Todos os comissionados, eles recebem. Quem não recebe são os contratos temporários. Contratos temporários. Esses mesmo realmente não recebem. E eles reivindicam isso aí também do sindicato, e já foi pauta do sindicato nessa atual gestão, para que eles também tivessem o direito de receber. Como que o senhor viabilizaria este vale alimentação também para todos os contratados? Os contratados temporários, então você me peço desculpa pelo erro, mas uma pessoa que me falou, ela não falou que era temporário, ela falou que era comissionado, mas... Comissionado foi até uma luta nossa e todos eles acabaram recebendo, né? Como efetivos também. Né? Tá. E ele está congelado desde 2023, já são 17 meses que o mesmo valor. Eu sei a luta de vocês, eu participo disso. Modesto, é o seguinte, quando se fala assim, de onde vem, como iremos recorrer a isso, como fazer, é o seguinte, o servidor da Câmara Municipal recebe um vale alimentação de um salário mínimo. Uhum. Por que essa diferença? Provavelmente porque eles são poucos, até são 100 por aí, numa verba... Não, perfeito, eu concordo, mas assim, não vamos chegar a um ponto de um salário mínimo de vale-refeição, longe disso, mas um reajuste que realmente dê para a pessoa se alimentar. Exatamente. Não se oferece alimentação nas unidades de saúde. Hoje em dia tem contrato. Se você for lá no Diário Oficial, tem uma empresa que licitou em R$300 mil para dar cafezinho, fazer coffee break. Quando nós temos algumas reuniões no sábado, no final de semana, em posto de saúde, a gente tira do nosso bolso para fazer isso. E onde que fica esse contrato de R$300 mil? O que essa pessoa faz? No UPA, não tem alimentação para o paciente. Tem paciente psiquiátrico lá que fica... A UPA não é para ser internação, beleza. O UPA não é para ser internação, mas o UPA tem pacientes hoje, não fugindo do assunto, o CAPS, 24 horas, nós iremos tirar isso
da teoria, vamos colocar na prática. Hoje em dia, muita reclamação no sentido de esse paciente psiquiátrico, ele fica jogado entre aspas, no UPA, no sentido que a família, infelizmente, não tem condições de mantê-lo na sua residência e deixa ali. Os próprios funcionários compram marmita para esses pacientes. Quer dizer, a gente não tem um respaldo da prefeitura em relação à alimentação desses pacientes. Os funcionários do UPA, eles não têm horário. Assim, você trabalha 12 horas, você tem seu horário de almoço. O certo é que a prefeitura, já que tem um vale de alimentação, desculpa falar, medíocre, então que fornecesse alimentação para esses funcionários que estão 12 horas de plantão. Isso não acontece. Só interrompendo, doutor, claro. A gente tinha essa questão das marmitas no UPA, que eles recebiam as marmitas e eram de uma péssima qualidade. Então, foi até um trabalho nosso de buscar o vale-refeição. Né? Nós tiramos aquelas marmitas que chegavam, às vezes, de péssima qualidade. De um único fornecedor. Vinha, às vezes, até um mau cheiro. Eu passei por isso. E tirou a marmita, essa refeição mal servida, e passamos a ter o vale-refeição, que é um valor pelo plantão. Hoje está em R$24. R$24. Congelado. Precisa melhorar. Precisa melhorar. Mas com R$24 você consegue comprar uma marmita razoável que consegue se alimentar ou almoço ou jantar. Então, a gente entende que as reivindicações que o sindicato fez melhoraram nessa questão, né? Ele recebe, além do vale alimentação, que é esse que todos os servidores recebem, os plantonistas recebem também o vale refeição. Os vigias, né? Os plantonistas da saúde, os agentes de trânsito recebem esse vale refeição. Vocês melhoraram bastante. Melhorou bastante. Mas vocês já foram lá conversar com o funcionário que recebe R$24 por refeição, se realmente ele está satisfeito? Eu escuto todos os dias. Com certeza que não. Porque nós estamos já há mais de anos sem o reajuste. Essa questão de congelamento de acordo com o senhor. Agora, em relação tocando ainda na valorização do servidor público municipal, o senhor tem uma proposta já do sindicato antiga de adicional de produtividade. Hoje, o adicional ele é só para algumas categorias, principalmente para médicos, mas não só médicos, tem os fiscais também. Tá. O senhor adotaria na sua gestão esse tipo de dispositivo adicional de produtividade para os servidores? O senhor vê essa por exemplo, estabelecer uma unidade, se a unidade conseguir, todos daquela unidade recebam um adicional? Modesto, eu não coloquei no meu plano de governo, mas lendo a proposta de vocês, eu concordo, tá? Irei acrescentar. O que acontece? Hoje em dia é só o médico que recebe essa produtividade na saúde, né? Eu não tenho ideia dos fiscais, mas tudo bem. Escola de vigilância sanitária, escola de obras de postura também. Tá. Eu falo mais em relação ao médico. Mas, por exemplo, o enfermeiro. O enfermeiro ele faz procedimentos também. Ele atende paciente. O agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde, sem o agente comunitário de saúde, não vai dados para o SUS e o SUS não recebe. Então, esse profissional, não quero dizer que existem profissionais mais importantes, X ou Y, mas, por exemplo, o agente comunitário de saúde é um profissional que deveria ser muito valorizado. E ele entraria, sim, nessa produtividade. Porque você trabalhando com uma produtividade e você alimentando o sistema, onde virar recursos para a prefeitura, para a Secretaria de Saúde, mais recursos do que vem, mais do que justo você repassar para o profissional. Por isso que nós aqui, doutor, desculpa, a nossa ideia era assim, do adicional de produtividade ser por unidade de trabalho. Porque se a unidade de trabalho for estabelecer metas ao seu secretário de saúde e tal, ela conseguir chegar na meta, todo mundo da equipe
vai receber. Então, a gente ultrapassaria esse problema de produtividade só para cargos. Algumas categorias. E aí sim abrangeríamos todo mundo, né? Porque a Luciana mesmo fala uns exemplos lá na unidade, você que é farmacêutico. Pois se o médico lá, nós temos 5 médicos numa unidade de saúde. Se ele recebe uma porcentagem para atender mais pacientes, eu, como farmacêutica, eu vou atender muito mais do que cada um dos médicos, porque o médico é um que vai atender o dobro, por exemplo. Mas 5 que vão atender o dobro, eu vou atender 100% a mais. Então, eu, o recepcionista, a moça da limpeza, a enfermeira, a técnica de enfermagem. E acaba trazendo, Luciana, um tumulto. Não pode dizer uma competição, mas é uma situação, mas constrangedora. Pô, quer dizer, você acaba sendo desvalorizado, sim. Quer dizer, só o médico que vai ganhar essa produtividade. O médico é aquela ponta. É igual você falou, é uma cadeia. Vem trazendo. Né? O senhor está disposto? Estou disposto, não dessa. E nessa disposição, a questão das 30 horas, o que o senhor imagina? Mesmo com produtividade, com valorização financeira, com outros reconhecimento, o que a gente pode falar sobre as 30 horas? As 30 horas é o seguinte, me perguntaram e sempre estão conversando comigo em relação a isso. As 30 horas seria para quem faz 40 horas semanais. Tem profissionais que fazem 20, principalmente a classe médica, né? Quem faz 20, eu não concordo de reduzir essa carga horária, não. Quem faz 40, eu concordo, tá? E a gente vai trabalhar para isso. Isso é uma promessa minha aqui na frente de vocês dois e para o público. Jornada de 30 horas, como já foi no passado, por exemplo, uma unidade de saúde, atendimento das 6 às 18. Desde que não deixem descoberto. 6 às 18, até na hora do almoço, duas equipes de 6. Duas equipes, todo mundo trabalha feliz. Exatamente. E não só a saúde, né? A gente vê que a administração também tem essa possibilidade. Né? A assistência social, o assistente social ele já faz 6 horas. Por conta de salvo as profissões que têm cargas de 12 horas, né? Isso que eu vou te plantar não não. Mas tem outros profissionais na assistência social, por exemplo, que assistente social trabalha só 6 e os demais trabalham 8. Aí vira aquela confusão, aquele horário de almoço fica ocioso. Isso não pode acontecer. Não. Por exemplo, eu participei dessa época, acho que foi na gestão Márcia Moura, que teve essa redução para funcionar. Mas, por exemplo, a prefeitura fechava 3 da tarde, não. Isso não. Vamos fazer a redução, mas o público não pode ser prejudicado. Com certeza. Ponto biométrico. O senhor é favorável a ponto biométrico que emita o comprovante de entrada e saída? Sim, o ponto biométrico é essencial, só que assim, o ponto biométrico, Modesto, o que acontece nessa gestão? Desde quando ele foi instalado? No final da Márcia Moura, início da gestão Guerreiro. É uma bagunça. Fala bem a verdade, eu sou funcionário. Tá? O ponto, qualquer trabalhador recebe o seu ticketzinho lá. Você bateu o ponto, sai o ticket da comprovação, o horário que você tem. Ali não tem, nunca teve. Tem que ter. Você precisa estar na mão do seu ponto. E outra, todo mês você, por exemplo, eu que tenho 2 vínculos e muita gente que tem 2 vínculos, todo mês é um problema. Você bateu o ponto aqui, aí aparece na folha de ponto no outro vínculo, aí você tem que sentar com o coordenador, tem que resolver. Se existe ponto eletrônico, Luciana, é para você ir trabalhar, bater seu ponto e automaticamente o RH já vai fechar seu ponto e já está ali. Não tem, vamos mexer, justificar. E outra, banco de horas também. Isso não acontece aqui. Se você chega... Todo mundo tem seu atraso. Médico atrasa bastante. Não é questão de médico que atrasa bastante, não. Todo mundo tem seu motivo pessoal, às vezes, de atrasar. Claro que não pode se tornar uma rotina. Mas, por exemplo, você atrasou 20 minutos, você tem direito de ficar 20 minutos a mais para compensar esses 20 minutos.
não ocorre. Ele já automaticamente já desconta, não deixa você compensar naquele momento. Eu estou falando isso porque eu vivencio isso, eu estou falando com propriedade. Então, assim, mudar o ponto eletrônico no sentido de sair o papelzinho, você ter o comprovante que você está ali. Esse ponto eletrônico, uma tecnologia que você não precisa fechar seu ponto. Você bateu o ponto lá, chegou no dia 15, acabou, está fechado. Se você compensou uma hora a mais, a menos, vai ser descontado o seu salário se você chegou atrasado, se não compensou. Se você faltou sem justificativa, vai ser falta. Se você levou seu atestado no serviço de medicina do trabalho da prefeitura, vai ser compensado automaticamente lá. Então tem que ficar todo mês você ir lá com o coordenador para ficar fechando o ponto. E a gente tem algumas categorias até que não tem o relógio de ponto no seu ambiente de trabalho. Muitos vigias, por exemplo, têm esse tipo de problema. Tem pessoas que não têm digital, que precisam ter o cartão. São muitos os problemas que envolvem a questão do ponto biométrico e que precisam ser melhor debatidos, né? E com a presença, eu acredito que isso é importante, a participação do sindicato, porque recebem todas essas demandas. Com certeza. Né? Gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, uma consideração primeiro, da problemática do negacionismo na ciência. Como que isso afetou no campo da saúde, principalmente as campanhas de imunização. Nós que temos um programa nacional de imunização dos mais elogiáveis do mundo, né? Campanha de poliomielite em 2023. A meta era de vacinar 95%, vacinamos 84,64%. Até que foi um percentual mais ou menos alto, né? Mas abaixo do mínimo. HN1, a meta era 90%, atingimos apenas 79,83%. Febre amarela, a meta 95%, atingimos 79%. Teve um impacto considerável no negacionismo. O que o senhor acha sobre isso, negacionismo na área da ciência? Se o senhor concorda com isso, que existe? E em relação a isso, como que se o senhor concorda, como que o senhor poderia melhorar isso para os índices voltarem como já foram anos anteriores? Modesto, é o seguinte, essa questão do negacionismo surgiu muito com o Covid, né? Vacina nova, surgiu muito, antes também com a HN1, que muito idoso tomava, ficava gripado, e aí no dia a dia um falava para o outro, não, eu tomei, fiquei gripado e tal. A vacina foi se modernizando, foi melhorando, as pessoas foram criando mais... ficando mais confiante na vacina, né? E aconteceu muito isso com o Covid. O que aconteceu com o Covid? Por ser uma doença nova, por ser uma doença que muito não se conhecia, e aí já chegou uma vacina, eu até falo assim, até conversava na época e tal, os profissionais de saúde foram os primeiros a receber a vacina, eu fui um que recebi. Qualquer doença nova, qualquer pandemia, epidemia que nós passamos, existe testes para essas vacinas. Até na época eu falei, o profissional da saúde é aquele que eu até me deixaria à disposição para ser testado naquele momento que nós vivenciamos, que nós nunca vimos tanta morte. Quem vivenciou? Quem viu a sua família? Quem viu que eu trabalhei no UPA, apesar de ter obesidade, ter comorbidade, eu nunca deixei de atender minhas gestantes, não pedi afastamento da época, eu continuei atendendo, correndo risco de morte. Então eu continuei trabalhando no UPA, vi a gente chegando lá com insuficiência respiratória, sem ventilação, morrendo. Perdemos mais de 30 servidores e as pessoas com essa ideia de negacionismo. Teve influência do presidente? Teve um pouco, nós sabemos disso, né? Eu acho assim, igual eu falei, o presidente comprou as vacinas? Comprou. Não precisava chegar e falar assim, jacaré, bababá. Toma quem quer. Eu sou contra a obrigatoriedade. Obrigatoriedade não. Mas nós temos que mostrar
Eu, como gestor, eu tenho que mostrar a eficácia dessa vacina, a segurança dessa vacina e disponibilizar essa vacina para a população. Qualquer gestor. Obrigatoriedade nunca. Ninguém é obrigado a nada. Mas, como combater o negacionismo? Mostrar números, tentar dar confiança para a população que vai trazer só o bem. O senhor acredita que pai e mãe não têm a obrigação de levar a sua criança para tomar Não. vacina? Quando eu digo obrigação, maior de idade. Tá? Colocando uma vírgula aí. O pai e mãe, eu acho assim. Aí você fala assim, tudo que é obrigado se torna uma coisa... como que eu vou dizer, Modesto? Não democrática. Que cerceia a liberdade. Isso, a liberdade de expressão. Mas, o que acontece? Uma criança, ela não sabe dos seus atos. É igual uma gestante. Às vezes eu falo assim, o doutor Rui foi mais ríspido por causa disso. É porque eu estou defendendo aquele serzinho que está ali dentro. É igual uma criança. Eu tenho uma propaganda muito bonita que eu sempre mostro às vezes para os pais que às vezes não querem vacinar seus filhos. Tem uma mesa, a pessoa que está sentada na mesa é um empresário, ele recebe várias pessoas que são negacionistas em relação à vacina, e ele conversa com essas pessoas e fala, o que você acha da vacina? Pá, e aí as pessoas, tal. Aí ele sai, na hora que ele sai, ele está de cadeira de roda. Aí ele fala assim, se minha mãe tivesse pensado igual você, eu não estaria nessa situação. Então, essa foi uma propaganda de impacto. Quem assistiu isso, eu fico até arrepiado com isso, é verdade. A poliomielite deixou quantas crianças com deficiência? Olha aqui, 84,64 metros da 95, quantas crianças estão fora? E é uma vacina gotinha. Nós somos todos aqui da ciência, farmacêutica, médico, fisioterapeuta. Eu estudei na Fiocruz. Então a gente tem que valorizar Fiocruz, Butantan, Anvisa. Se são eles que nos dão a segurança, por que a gente tem que fazer campanha contrária, não é verdade? Nunca. Da minha parte, já tivemos um caso novo aí na faixa de Gaza, já tem aí a poliomielite voltando e a gente sabe que as coisas andam a jato, né? Com certeza. Então é muito... Vai mudar de tema, dona Luciana? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso RPPS? Vamos. Então, nosso RPPS, o senhor como servidor público efetivo, está vinculado ao nosso regime próprio de previdência, né? Mas existem algumas discussões aí que teorizam de voltar para o RGPS, né, o regime geral. E o Modesto tem alguns números. Eu só para a gente dar um suporte aqui. Claro. Três Lagoas Previdência, nós temos 3.545 servidores ativos, 410 são inativos, né, aposentados, e 73 pensionistas. Destes 410 inativos, a gente tem hoje, 60% deles são da educação e 40% das demais secretarias. O valor médio da renda mensal do segurado do RPPS é de R$ 7.247,84, quase já o teto do INSS, que é 7.400. Ele é o quarto maior regime próprio do Mato Grosso do Sul, perde apenas para Dourados, para Mato Grosso do Sul, que é o estado, e Corumbá, mas chegando perto de Corumbá, e já temos mais de 330 milhões em reservas aplicadas. Nós temos assento no RPPS, assim como o Sinted, os dois sindicatos, e ele é gerido, por servidores públicos. Então a gente tem um maior zelo pelo RPPS. Mas qual que é a sua opinião sobre isso? O senhor teria a disposição de manter o RPPS ou tem a opinião, como muitos têm, de voltar ao regime geral? Sou Modesto. Primeira coisa, eu sou funcionário público municipal. Se eu for eleito, eu vou governar 4 anos e volto para ser servidor público municipal e vou aposentar como todos nós. Então, como que eu vou ser contra um sistema de previdência excelente? Eu gosto do nosso sistema de previdência.
E sou extremamente a favor, jamais. E cada vez quero melhorar mais. Tá? Quando a gente fala melhorar mais, tem muitos colegas meu médico que já estão para aposentar e não aposentaram porque perde a produtividade. Certo. Daria para incluir essa produtividade? Não, aí incluir essa produtividade na aposentadoria não, mas é um dos pontos do nosso plano de cargos, carreiras e salários. Porque se nós mudarmos o teto do salário do médico e tirar essa produtividade do valor dele, isso a gente não pode incluir como salário base. Mas podemos mudar isso e a aposentadoria dele passa a ser o valor do salário base dele. Que isso está contemplado no nosso plano de cargos e carreiras e salários, que não foi aprovado este ano, nem o ano passado, que era a proposta. Desculpa interromper, mas continuando. Não, perfeito. Assim, só que o que acontece? Quando já chegamos mais minutos. Eu vou depender dessa aposentadoria também. Sim. O gestor, por isso que eu falo, às vezes as pessoas, quando eu falo direto com o funcionário público, é para você votar numa pessoa que é funcionária pública também. Eu jamais serei contra nós. Daqui 4 anos eu estou de volta lá. Eu serei aposentado, não vou aposentar como político. Político não é carreira. Chega desse negócio de ser político, ser carreira. Tem cara aí que vai aposentar de vereador. Já está mais de 40 anos como vereador, deputado. Nós precisamos tentar mudar a política nesse sentido. Todo mundo tem sua profissão. A Luciana hoje está aqui, o Modesto está aqui, mas eles têm a profissão deles, como eu tenho a minha. Eu não vou largar a medicina para ser político. A política vem para tentar melhorar muitas coisas que nós somos contra. E é uma voz para a população para a gente tentar mudar alguma coisa. Porque se você não participa da política, você vai ser administrado por gente que não serve. Gente que está ali para se beneficiar, para roubar. Então nós precisamos mudar isso. Quando eu falo em servidor público, acabando isso daqui, eu volto à minha cadeira de servidor público. Eu vou defender o servidor público. Defendendo o servidor público, eu estou defendendo a minha classe, a minha categoria. Estou defendendo as pessoas que dependem do servidor público. Hoje em dia, você não consegue nada sem um servidor público. Se você vai numa unidade de saúde, você é atendido por um servidor público. O administrativo é servidor público, o farmacêutico é servidor público, o médico é servidor público, o enfermeiro, o agente comunitário. Se você vai lá no setor de licitação, é servidor público. Se você vai em qualquer secretaria, é servidor público. Você vai na escola, o professor é o servidor público, o atendente é o servidor público, o administrativo é o servidor público. Então, você valorizando o servidor público, você gera renda, você gera emprego, você gera um monte de situações que é importante para o comércio. Doutor, nós já estamos chegando próximo ao final, mas a gente não poderia deixar de ouvir a sua opinião sobre a revisão do plano de cargos, carreira e salário. Como que o senhor vê, já o senhor que acompanha toda a nossa luta aí? Era para ser 2023, não foi, 2024 não foi. O que eu prometo aqui para você, servidor, para você, Luciana, presidente do sindicato, sou Modesto, que muitos anos foi presidente do nosso sindicato, olhando aqui para vocês, para você, servidor público, meu compromisso é assinar esse plano de cargos e carreiras e colocá-lo em prática sem nenhuma restrição. Aproveitando o estudo que a comissão já fez, comissão especial. Porque se vocês fizeram, está muito bem feito e muito bem realizado. Essa é a minha palavra. Que a Luciana participou. Doutor, como o tempo passa muito rápido, né? A gente tem tantos assuntos para conversar, mas as suas considerações finais, o que o senhor tiver aí para dizer, não só aos servidores, mas à população. População Três Lagoense, me siga nas redes sociais, Dr. Rui Costa. Sou novo na política? Sou, mas eu não sou político. Não quero isso para minha vida. Eu entrei nessa situação
para enfrentar o nosso adversário principal. Durante 8 anos, o candidato da situação ficou no poder, sim. A Secretaria de Saúde foi indicação dele, sim. Nós sofremos, principalmente você servidor, nós sofremos muito na gestão. O candidato da situação, ele deve ter algum problema com o servidor público municipal, porque ele nunca passou em concurso nenhum, porque ele já prestou várias vezes, e eu acompanhei. Até para médico de família, não desvalorizando o médico de família, mas eu sou um especialista em ginecologista obstetra, vou prestar concurso para a minha área. O especialista em medicina de família vai prestar concurso na área. Até para ver se ele conseguiu um carguinho ali de concursado, ele prestou concurso para médico de família e não passou. Então, assim, você vai confiar numa pessoa que não gosta de servidor público? Então, gente, é isso que eu tenho para falar para vocês. Confie em mim, confie na minha palavra. Eu estou aqui para ajudar todos vocês, não só o servidor, longe disso. Temos muitas propostas, saúde, educação, habitação, obras. Então, assim, se vocês me derem oportunidade, me acompanhem nas redes sociais, que cada dia nós iremos estar colocando um minuto aí eu vou ter 46 segundos de tempo de TV e rádio. Cada 46 segundos irá um tópico do meu plano de governo. Muito obrigado, doutor Rui. Muito obrigado, Luciana, Modesto, pela oportunidade. Olha, muito obrigado aqui por a gente ter conhecido o senhor um pouco mais na sua intimidade, né? Lembrando sempre aqui que o sindicato está apenas oferecendo esse espaço para os candidatos virem aqui, não no todo pode não expressar a opinião do sindicato, mas o espaço é democrático, né? E obrigado pela sua coragem e postura aqui hoje. E assim, os servidores que estão nos assistindo neste momento, isso tudo foi para que você possa chegar no dia 6 de outubro, né, que é o dia da eleição, e ter um pouco mais de conhecimento de todos os candidatos e expressar o seu voto lá com segurança e com bastante responsabilidade, né, presidente? Isso, muito obrigado, doutor Rui, Modesto, por fazer parte. E o nosso podcast fica aqui com a participação do Dr. Rui e nós teremos outras oportunidades para voltarmos a conversar. Muito obrigada a todos, uma boa eleição a todos.